Abrimos o nosso encontro de hoje na companhia desse jornalista de quem sou grande admirador e que já dirigiu várias revistas e jornais brasileiros. 2 vezes esteve no comando do programa Roda Viva, da TV Cultura, que é uma referência esse programa. E além disso, venceu nenhuma, nem duas, nem três, mas 4 vezes o Prêmio ESSO de Jornalismo. Foi reconhecido como um dos 6 mais importantes jornalistas do nosso país. Isso segundo a Fundação Getúlio Vargas, não vai deixar dúvida. Atualmente ele tem uma coluna na revista Veja e é um dos apresentadores do programa Os Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan. E olha que coisa, me dá esse orgulho. Veio ao programa. Augusto Nunes, boa noite. Obrigado, noite, querido, Rony. por ter vindo. Muito A honra obrigado. é minha. Obrigado, querido. A honra é minha. Eu sou teu admirador incondicional há muito tempo, você sabe disso. Sei. Obrigado, E é interessante ser entrevistado por uma pessoa que a gente admira, né? Essa experiência. Vai ser uma troca de... Bom, vamos tietar um ao outro, então, Não, aqui. eu resumo aqui, você é responsável por grandes momentos da minha vida, grandes memórias aí como artista que é, e eu sou teu admirador Obrigado, também como querido. apresentador. Tão você gentil, sabe. tão gentil. Augusto, em off, eu estava conversando contigo da repercussão que teve a entrevista com o juiz Sérgio Moro. Uma coisa fora de propósito, uma repercussão incrível. E eu fico imaginando o seguinte, ele disse lá que ele estava cumprindo com a palavra. Isso. Deve ter dado a palavra com toda certeza, você? Foi. Muito bem. Qual foi esse seu envolvimento nessa negociação? Contar essa história pela primeira vez aqui, com muito prazer. Há mais ou menos 2 anos eu recebi, um juiz federal participou de um debate no Roda Viva e me disse, depois do programa, disse, olha, eu sou amigo do Sérgio Moro, ele disse que depois que a poeira da Lava Jato baixar, ele virá ao programa, ele gosta do Roda Viva e tal. Eu falei, olha, eu faço questão de que ele figure na galeria dos entrevistados do Roda Viva, porque o Roda Viva entrevistou todos os protagonistas da história do Brasil nos últimos 32 anos. Ai, que coisa linda. E ele não pode ficar fora. Coincidentemente, há alguns meses depois, a Jovem Pan fez um evento e queria trazer o Sérgio Moro. Eu mandei um e-mail para ele e ele muito gentil, formal e gentil. Eu também não fico folgando com o entrevistado, claro. Sobretudo com uma autoridade desse porte, né? E a autoridade moral que ele tem. E ele me pareceu acessível e disse que participaria desde que não falasse sobre processos em curso e que estão nas mãos dele. Eu falei, naturalmente, não faremos isso, só faz uma palestra no evento da Jovem Pan. Nesse evento, ele disse a mim que gostaria de encontrar outra participante do evento, que era a ministra Carmen Lúcia. E eu provoquei esse encontro e ele disse a Carmen Lúcia o seguinte, falou, ministra, eu estou preocupado com a votação, com a votação sobre o cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. Já naquele tempo, isso aí já faz mais de 1 ano. E ela falou assim, eu não mudei. Ele falou, estou preocupado com o voto dos outros ministros. E ela deixou claro que não colocaria em votação essa questão e fez o possível para cumprir a promessa. A partir daí eu mantive uma correspondência regular com o Sérgio Moro, mas não intensa. E há 2 meses, quando eu resolvi não renovar o contrato com a TV Cultura, depois de 5 anos, na minha segunda passagem pelo Roda Viva, eu escrevi ao Sérgio Moro, dizendo, olha, estou saindo, gostaria que o senhor fosse o entrevistado do último programa. Ele fez 2 observações. Primeiro, que ele tinha muitos convites e ficaria constrangido em escolher um determinado programa. E eu disse, então, que eu convidaria os chefes de redação das principais publicações e transformaria o programa numa espécie de entrevista coletiva, como aconteceu. A outra dúvida dele era a seguinte, ele falou, olha, vai acontecer algum julgamento importante envolvendo o ex-presidente e talvez seja um momento de me recolher. E eu disse, não, pelo contrário, eu falei, eu tenho todo o interesse em entrevistar o senhor, mas eu estou argumentando como brasileiro. Se vem uma decisão importante, e era o julgamento
dos recursos do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal. Falei, acho importante o senhor mostrar com a simples aparição que o senhor não é agente da CIA, que o senhor não está envolvido em trama, no pré-sal, o senhor é um homem normal. E aí ele falou, me dá 5 dias para pensar. No terceiro dia confirmou que viria para o meu orgulho e contentamento. E ele repetiu, Rony, antes do programa, o que resume a figura do Sérgio Moro para mim. Ele falou assim, olha, eu não entendo por que um juiz que cumpre o seu dever aí é tratado como herói pelo povo brasileiro. Eu falei, olha, doutor Moro, o senhor vê que o brasileiro pede pouco, pede que as pessoas cumpram o seu dever. Simples assim. E ele é tímido, é um homem tímido, ele é formal, como eu disse, e ele acha estranho não poder viver uma vida normal que em qualquer outro país seria vivida por uma autoridade que simplesmente se atém ao que diz o Código Penal, rigor é isso. Com seguranças, com essa coisa. Olha, Ele ficou muito feliz com o programa. Ele não esperava a repercussão positiva. Foi um absurdo. Você vê como ele é um homem simples, né? Absurdo. Não tem projetos políticos, nada. Quer ser parece juiz. isso. Um jornalista da sua magnitude, que tem um nível de informação muito acima da média de nós humildes mortais, fazendo uma entrevista dessa, eu imagino que você deva ter estudado. Não sei se é, mas te conhecendo, eu acho que você deve ter estudado, deve ter se preparado para fazer essa entrevista. Sim, eu acho desrespeitoso você entrevistar alguém sem saber direito quem é. Né? Isso que Começa eu queria. por isso. Isso. Uma vez o Paulo Altran, o grande Paulo Altran, eu tive o prazer de entrevistar, o privilégio de entrevistá-lo umas 2 ou 3 vezes, e na terceira entrevista ele falou, olha aqui, Augusto, esse teu pessoal está piorando. Antes eles me perguntavam o que é que eu estava fazendo. Depois passaram a me perguntar, os jornalistas, o que é que eu fazia. Agora eles estão perguntando quem eu sou. Eu falei, você me desculpe, Paulo, mas eu não sou assim. O jornalista tem de saber quem é. Eu acho que o nível dos jornalistas tem piorado muito, mas eu vou na direção contrária, eu procuro ir. Eu sei perfeitamente com quem eu estou falando. E procuro também ver quais são as características pessoais para não transformar nem a entrevista em discussão. Eu não tenho que ser protagonista, e não estou bancando falso modesto, não, é que o espectador, e você sabe muito bem disso, quer saber quem é o cara que está sendo entrevistado. Claro, nesse e nosso não o ofício entrevistador. é fundamental isso. E não quero ganhar briga, não sei, tu vai. Eu fiz outro dia uma boa e reveladora entrevista com o deputado Jair Bolsonaro, que ele não queria dar entrevista de jeito nenhum. Então, eu falei, olha aqui, eu não vou querer discutir as questões ligadas a costumes, porque eu sei o que o senhor pensa. Né? Mandei o recado. Eu sei o que o senhor pensa, eu sei o que o senhor pensa de casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu sei o que o senhor pensa de homossexualismo, etc. Discordo ou concordo, eu estou interessado em saber o que vai fazer um candidato à presidência da República caso seja eleito. A partir daí, eu mantive as restrições que faço, ele disse o que pensa, etc, mas não houve briga, porque você não consegue saber o que alguém pensa se você tenta ganhar a discussão. Como o Sérgio Moro é mais fácil, até porque é muito difícil você fazer objeções ao comportamento do Sérgio Moro quando você o conhece de perto. Ele é um homem reto, né? E eu, pela profissão que eu exerço e pela área em que eu me especializei, infelizmente eu não convivo com Rony Fons, que são raros, né? Eu convivo com gente mais parecida com o Renan Calheiros, por exemplo. Meu Deus. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, que não poderia ficar de fora nesse nosso papo. Depois deste imbróglio político que nós estamos vivendo, uma mixórdia que eu nunca vi nada igual na minha vida, o que você acha que vai acontecer com a Lava Jato? Continua. Eu acho que a Lava Jato atingiu uma velocidade cruzeiro que já
não permite que alguém consiga barrar o avanço das investigações. Ela já tem vida própria e ninguém mais para. Eu acho que isso se deve ao fato de a Lava Jato, os integrantes da Lava Jato, os condutores da operação, terem estudado a fundo como foi a Operação Mãos Limpas na Itália, no começo do... A Manipulite foi uma coisa espetacular. E a Operação Mãos Limpas, ela tropeçou em quais obstáculos? O primeiro foi que o Congresso reagiu a tempo, um Congresso corrompido como o nosso. O segundo foi que os integrantes, os principais integrantes da Operação Mãos Limpas se candidataram a cargos eletivos e confundiram a opinião pública porque os alvos da Operação Mãos Limpas, eles querem projeção para conseguir um cargo, etc. E os italianos acabaram ficando confusos. Foi uma operação que estacionou na metade ou antes da metade. A Lava Jato não tem ninguém da Lava Jato que é candidato a nada. Segundo, a Lava Jato usou muito habilmente, eles são bons políticos no menor sentido, tanto os procuradores como os juízes que participam da operação. Eles conseguiram jogar a opinião pública contra o Congresso, quando o Congresso procurou barrar o avanço da operação, e eles usaram bem as informações que tinham para mostrar que você não consegue acabar com uma organização criminosa desse porte sem usar a colaboração com a justiça, que é chamada de delação premiada, o nome correto é colaboração com a justiça, e a imprensa, as revelações que o Sérgio Moro, por exemplo, soltou com muita habilidade para mostrar que a opinião pública queria, ao contrário da lenda, pelo menos reduzir o nível de corrupção que o Brasil alcançou. Olha, nós estamos falando em corrupção do nosso meio político. E eu tenho ouvido muito as pessoas comentando que há uma esperança de uma renovação política. Eu não sei se isso é passível de discussão, porque eu quero encontrar pessoas que possam, de certa forma, protagonizar essa renovação política. Você acredita de fato que existam novas lideranças ou que elas possam acontecer? Eu acho que, infelizmente, é um processo mais lento do que a gente deseja, né? Desejaria que fosse. Por quê? No Brasil acontece um fenômeno curioso, Rony, eu nunca vi isso se desenhar em qualquer outro país. Qualquer lugar do mundo você tem partidos e líderes políticos à procura de eleitores. Aqui Sim. Você tem eleitores à procura de partidos e líderes políticos. A demanda por gente honesta é maior que a oferta. Então você não sabe em quem votar depois de ter decidido, como mostram as pesquisas, todas, que, também ao contrário da lenda, o quesito fundamental, o mais importante na escolha de um candidato hoje é a biografia dele, que não pode se confundir com um prontuário. O problema é que eles falam, mas quem? Em quem eu vou votar? Acho, portanto, que é um processo que vai ter que passar por etapas que demandam tempo. Desta vez, a renovação no Congresso, que habitualmente fica na faixa de 40%, a renovação é quase metade. O povo procura renovar e acaba se decepcionando. Deste ano, eles calculam, os próprios deputados, que atinja o nível de 70%, é uma renovação grande. Uau! Mas os candidatos, e eu tenho dito isso a eles, os candidatos que tentam sem chance a presidência da República deveriam se candidatar a cargos parlamentares, porque o Brasil ainda não se deu conta de que já vivemos um parlamentarismo de fato, o Congresso é que decide. Então, os candidatos desses novos partidos sem chance deveriam disputar vagas no Senado e na Câmara. Que eu me lembro, não faz tanto tempo assim, que eu cobri a Câmara e existiam os condutores ali da política brasileira, que eram os cardeais do Congresso e o tal baixo clero. Hoje, o baixo clero está no poder, nos três poderes. E aí é perigoso.
Sabe, essa coisa dos três poderes, né? Não cabe a mim fazer nenhuma análise aqui, a não ser entrevistar você. Você deu uma amostra agora, há pouco, para mim, de algo que eu tenho visto que está desaparecendo no jornalismo brasileiro. Que o jornalista brasileiro, ele tem todo o direito de ser opinativo. Só que ele tem que, de certa forma, guardar isso para si. Todo mundo já sabe. Claro. A imparcialidade me parece que está sendo já uma folha morta nessa história. É verdade. E você mostrou que não, né? Pelo menos no seu caso. Nem tudo está perdido. Veja então. bem, é impossível a objetividade jornalística, né? Tem que ser objetivo? Não, porque somos seres humanos. Se você está cobrindo a Segunda Guerra Mundial e você descobre ou você é confrontado com uma paisagem absurdamente terrível, como um campo de concentração, né, como fizeram os nazistas e os soldados americanos, viu? Você vê a reação deles, havia jornalistas ali, não é possível você descrever com objetividade o espetáculo do horror. É natural que você se mostre chocado, o jornalista tem sentimentos. Mas a imparcialidade é possível por um motivo muito simples. Você conta a verdade. E não tem esse negócio de verdade de cada um. A verdade a verdade factual é o contrário da mentira. Isto é que, né, nós dois temos Parece a uma mesma... coisa maniqueísta, mas Pois é isso. Simples é assim. simples, claro. Então, eu, por exemplo, votei e apoiei abertamente a candidatura do Aécio Neves. Mas como eu não me comporto como devoto de seita, e sim como um eleitor normal, no mesmo dia que eu ouvi a gravação do Aécio Neves, que ele conversa com aquele vocabulário com o Wesley Batista. Eu estava de férias na Itália, eu fiz questão de escrever o seguinte: a conversa mostrou, ela é pior na forma do que no conteúdo. A forma é pior que o conteúdo, porque a linguagem usada pelo Aécio mostrou o monstro que eu ignorava, porque eu conhecia o médico. Não, aí surgiu um monstro. Jekyll e Hyde. Exatamente. Aí vejo aquela conversa, que é a conversa de pátio de cadeia, o conteúdo também era ruim, eu disse assim, eu vou me declarar aqui um dos iludidos pelo candidato Aécio Neves, errei, e agora não pretendo repetir o erro, não quero conversa, etc. e tal. O estranho para mim é você continuar tratando como se fosse um Deus que acerta a todos, qualquer tipo de político que claramente errou. O Juscelino Kubitschek definia isso com uma frase que eu repito sempre: eu não tenho compromisso com o erro. Se eu erro, eu volto atrás. Coisa bonitinha. Eu acho que isso aí, para você jornalista que pretende seguir o mesmo caminho, eu acho que a grande trajetória para o seu sucesso é essa que este bonitão aqui está trilhando. Ouvir de você é uma medalha. Obrigado. Augusto, muito obrigado por ter vindo. É uma pena, porque você é de televisão, você sabe, né? Eu estou aqui com um ponto dizendo... Eu volto. Você estourou tudo. Volto várias vezes. Vai cumprir a palavra como... Pronto, quando você quiser. É um prazer conversar com você. Como o Luiz Moro ele conseguiu cumprir. Bom, os Pingos nos Is, eu queria falar que é na PAN, de segunda a sexta, das 18 às 20 horas. Na Rádio Jovem Pan, todo dia, de segunda a sexta. E na Veja, ele sai dando as cartas por aí. Obrigado, querido. Obrigado, Rony.